Abel Ferreira fala pouco sobre sua estratégia e mais de aspectos extracampo na coletiva pré-final de Libertadores. Renato Gaúcho não foi diferente e Felipe Melo evitou o tema Jair Bolsonaro na entrevista coletiva quando perguntado a respeito do presidente da República. Temas do nosso papo de hoje, direto aqui do Estádio Centenário em Montevidéu, palco da final da Libertadores, nesse sábado, Palmeiras e Flamengo, 5 da tarde. Vamos nessa! O técnico Abel Ferreira, na entrevista coletiva, pouco falou sobre a sua estratégia de jogo, obviamente, evitando esse tema, antes da final da Libertadores, jogo nesse sábado contra o Flamengo aqui no Estádio Centenário em Montevidéu. O treinador falou muito da importância da vitória, do trabalho que foi sendo feito, da questão do favoritismo e tudo mais. Mas muito pouco sobre algo que certamente o preocupa. A lateral direita, onde não terá Marcos Rocha. Mike é um jogador que não inspira tanta confiança, inclusive no torcedor palmeirense, e de que maneira ele vai tentar resolver o problema. Mas é muito claro que Felipe Melo vai jogar, está claro, ele foi inclusive para a coletiva por isso, Então a tendência realmente é a volta do experiente jogador do Palmeiras, e com isso, quem vai sair? Provavelmente Gustavo Scarpa, que vinha tão bem até essas 3 derrotas que o Palmeiras sofreu, depois de uma sequência ótima de vitórias, é o líder de assistências e tudo mais, mas é provável que o ex-jogador do Fluminense perca espaço no time que vai disputar a final para a entrada do Felipe Melo. Por quê? Felipe Melo, em campo, ele pode significar uma boa saída de bola, um bom passe longo e muita participação defensiva nos momentos de eventual pressão do Flamengo, quando ele pode até virar um terceiro zagueiro, atuando no meio dos 2 zagueiros palmeirenses para afastar o perigo, jogadas aéreas, em fundamentos onde ele costuma sair muito bem. Então a tendência realmente é que o Palmeiras tenha uma postura mais cautelosa, mais fechada, talvez não tanto quanto aquela contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo, especialmente quando atuou em casa e abriu mão do direito de atacar, Justamente por quê? Porque agora é um jogo único, Então o contra-ataque, as estocadas com o Rony, as jogadas com o Dudu, esse tipo de situação vai ser mais importante ainda para o time treinado pelo português para fustigar o Flamengo, não ficar só se defendendo, incomodar o Flamengo. Mas na coletiva, evidentemente, fugiu do assunto do seu planejamento, que é absolutamente normal. Fica muito mais no terreno ali das provocações, à imprensa, muito mais do que ao adversário, sempre muito respeito quando um fala do outro, mas algumas questões mal resolvidas, especialmente com relação a críticas que recebem os 2 técnicos, acabam vindo à tona. E foi justamente assim que reagiu o técnico Renato Gaúcho, bem incomodado, dizendo até que jornalistas são escrotos, aqueles que eventualmente tenham insinuado, afirmado ou alimentado aquela versão que partiu nas redes sociais de torcedores de que ele teria entregado o jogo para o Grêmio, naquela reação do time gaúcho, perdendo por 2-0 e com 10 homens empatando no jogo de terça-feira lá na Arena Gremista em 2-2 com o Flamengo. Bem, minha posição é a mesma com relação a isso, me manifestei sobre isso no dia do jogo e depois. Renato cometeu erros em substituições na sua estratégia depois que ficou com um homem a mais e vencia por 2-0. Mas isso não significa, evidentemente, que ele tenha, digamos, feito de propósito. Eu me recuso a acreditar nessa possibilidade, isso não tem o menor fundamento. Acho que ele errou na estratégia, como já errou em outras ocasiões. Técnicos acertam e erram. E o Renato já errou várias vezes em jogos, como contra o América Mineiro, contra o Atlético Paranaense, quando recuou demais o time para defender um resultado e acabou tomando gols, Gols que valeram aí pontos importantes. Ou contra a Chapecoense, quando ele mexeu na estrutura da equipe, o Vitinho virou ala esquerda e o Flamengo com um homem a mais não conseguiu marcar um gol da vitória contra o time já rebaixado, lanterna do campeonato. Ou como contra o Cuiabá, que o time teve a bola, teve um gol mal anulado no começo, é verdade, mas com tempo suficiente para vencer o jogo e não venceu. Então o Renato comete os seus erros, isso acontece, tem acontecido em alguns jogos, até de forma bem clara, e foi o que aconteceu no jogo contra o Grêmio. Mas é nítido também que no momento de final de Libertadores, o técnico do Flamengo e do Palmeiras também, o Abel Ferreira, ele parece que ainda está muito incomodado com o que falam a respeito do trabalho dele, quando talvez o melhor fosse que ele absorvesse as críticas ou até as ignorasse para se concentrar no seu trabalho. Até porque tanto um quanto o outro, nessa temporada, já fracassaram retumbantemente e precisam, sim, da vitória e de um bom trabalho à beira do campo e na preparação da equipe para esse jogo. Lembrando, o Abel Ferreira na temporada não ganhou título nenhum e o Renato também não ganhou título nenhum. O Flamengo foi campeão nessa temporada, campeão estadual, ganhou a Supercopa, lá, Taça Guanabara, mas ainda não era o Renato técnico. Na Libertadores ele foi até eliminado com o Grêmio lá na fase inicial do torneio pelo Independente Del Valle. E depois no Flamengo já foi eliminado retumbantemente, na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. No Brasileirão, o Abel Ferreira já deu adeus há muito tempo e
o Flamengo, por conta de erros como esse que eu citei do Renato, em parte também por conta desses erros, e claro, não só por conta disso, o Flamengo viu o Atlético se distanciar e as suas chances de título brasileiro são meramente matemáticas nesse momento. Felipe Melo foi perguntado pelo repórter Bernardo Ramos durante a coletiva sobre Jair Bolsonaro. O jogador do Palmeiras, que já homenageou o presidente da República várias vezes, foi questionado se dedicaria o eventual título do Palmeiras ao presidente da República, como já fez em outras ocasiões, né? E, curiosamente, Felipe Melo não quis falar do assunto, disse que estava ali para falar de futebol. E é curioso porque foi ele quem colocou o Jair Bolsonaro na pauta em outras ocasiões. Ele já foi até a Brasília para acompanhar a apresentação, nomeação, posse de ministro, né? Ou seja, ele se coloca como um bolsonarista publicamente, isso desde antes da campanha que elegeu o Jair Bolsonaro presidente da República. E é curioso, porque outros jogadores não são perguntados a respeito disso porque eles não se manifestam dessa maneira. Então é estranho que um personagem importante, um jogador conhecido, um jogador polêmico até, que atue num clube tão importante como o atual campeão da Libertadores, novamente finalista, o Palmeiras, queira selecionar o momento em que ele quer falar sobre esse assunto, né? Ou seja, determinada hora ele homenageia Bolsonaro, em outra, por alguma razão, não quer falar do Bolsonaro. Por que será? Estranho, fiquei realmente na dúvida até sobre o que teria motivado Felipe Melo a evitar o assunto, porque afinal de contas ele teve uma ótima oportunidade para novamente homenagear o seu ídolo político, podemos assim dizer, a sua referência política no Brasil, que é o atual presidente da República, né? E essas escolhas, evidentemente, né, dizem algo sobre cada um de nós, quem você admira, quem você respeita, quem você segue da política. E o Felipe Melo, inúmeras vezes, já mostrou-se um simpatizante feroz de Jair Bolsonaro. E dessa vez não quis tocar no assunto. Por que será? Qual?